Olá, esse é mais um episódio do Pode Voar, o seu podcast aqui do Departamento de Filosofia, com o apoio da ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão, em que conhecemos e entrevistamos projetos sociais, políticos e artísticos aqui em Natal. Eu me chamo Henrique. Eu me chamo Vitor, sou estudante da graduação da licenciatura de Filosofia também. E estamos aqui hoje com Eduardo, representante do Seburubu. E a gente vai falar um pouquinho sobre os sebos aqui em Natal, em especial o Seburubu, para qual o Eduardo participa. E eu queria que você falasse sobre você, sobre o que é o Seburubu e por que desse nome, né? Sim, olá, boa tarde. Eu trabalho, sou proprietário do Seburubu. O sebo é um sebo e espaço cultural também, né? Então, assim, o nosso trabalho envolve tanto o trato com o livro, desde o momento em que a gente consegue os livros para o sebo, né? Ao momento da restauração, catalogação e classificação por gêneros, né? Então, assim, a gente trabalha com os livros e o Seburubu também é espaço cultural, onde a gente promove e recebe projetos culturais, desde projetos associados a livro, literatura, um trabalho direto com as editoras locais aqui da cidade, como também a gente organiza e abre espaço para exposições de arte, né? Além de feiras, geralmente a gente organiza algumas feiras com amigos, com artistas, com outros espaços culturais, né? Um trabalho coletivo ali. E o sebo é isso, né? É um local onde a gente trabalha com o livro, trabalha com várias linguagens e com vários artistas e escritores da cidade, né? A gente abre espaço para essas pessoas. E aí o Seburubu existe há 6 anos, né? Seus 2 primeiros anos foram no mercado cultural de Petrópolis, então uma escola para nós, um local que existe há 5 décadas, um local muito importante de cultura na cidade, e onde também funcionam alguns sebos, né? Tanto os sebos e antiquários. E vocês também perguntaram sobre o nome, né? Porque o nome Seburubu é uma pergunta que muitas pessoas também fazem, né? Visto que geralmente é sebo de livros, o nome sebo tá bem evidente. E aí não é nada mais do que uma forma que a gente encontrou, um pouco mais criativa, para falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? A gente pega 2 palavras, Seburubu, e faz essa aglutinação, uma palavra que tem 3 U's, não é tão comum na língua portuguesa. E aí a brincadeira é com também o urubu, né, que é um animal muito presente aqui na nossa região, Rio Grande do Norte. E o urubu, bem em geral, ele tem aquela função na natureza, né, de ser responsável pela decomposição, para tudo aquilo que as pessoas em geral jogam no lixo, para tudo aquilo que a gente considera morto. E o urubu, ele tem essa função ecológica, né? Ele 95% dos dejetos e tudo que vai para o lixo, o urubu é responsável por consumir isso. E assim é o nosso trabalho com os livros, né? Essa é a brincadeira, né? A gente trabalha basicamente com livros de segunda mão, com livros usados, né? E assim, esses livros eles acabam chegando para nós de várias formas. E dentre elas, né? Às vezes a gente adquire junto a colecionadores, leitores. Muitas vezes os livros também vêm por doação, às vezes vêm através de bibliotecas. A cabeça ela deu uma rodadinha assim, quando eu entendi. É Seburubu, entendi. E alguns outros sebos amigos, só para fazer mais uma explicação para o nome, diz que é uma brincadeira, né? Porque muitos sebos acabam que adquirem muitos livros, sobretudo bibliotecas grandes, sebos grandes, quando em uma cidade algum intelectual, professor, professora, às vezes falece. E às vezes essa família não tem, assim, não somente o interesse, mas o tempo e o cuidado que uma biblioteca de 2.000, 3.000 livros precisa ter. Então, nós, né, conselhistas, geralmente chegamos juntos, assim, nessa biblioteca, nas oportunidades que aparecem, e a gente faz esse trabalho, né? A gente vai lá, pega os livros, separa, recicla e classifica. É um assunto meio fúnebre, né? E mórbido pra logo no começo. Mas é porque eu já tive esse pensamento ali. O que vai acontecer com meus livros depois que eu morrer? Onde é que vai? Perdoa, assim, a colocação, né? A possibilidade de uma piada muito mal
intencionada, mas é um trabalho quase de grupo. Então, essa última explicação para o nome é uma piada dos outros sebistas, porque é uma piada geral. Eu acredito que nesse universo dos livros, dos sebos, né, que muitas vezes que chega quando realmente alguém falece. Né? Morreu. E muitas vezes essas pessoas, vocês agora acabaram de se perguntar, né, para onde irão meus livros, muito provavelmente vocês ainda vão. Vai demorar muito tempo para vocês precisarem fazer esse mas não é algo incomum, né? Geralmente as pessoas que passaram a vida inteira colecionando livros, tornaram colecionadores, eles têm esse cuidado, né? Também de certo modo, já direcionar, já pensar para onde vão os seus livros. Muitos vão para bibliotecas, a UFRN, que eu acho que é a biblioteca na cidade que mais recebe seus, assim, de às vezes o professor passou a vida toda, pesquisador. Acervos pessoais, na grande maioria. E é isso. Muitas vezes parece assim, né? Surge para nós os livros desse modo. Porém, assim, a gente vive numa época em que o livro, de modo geral, sofreu várias pancadas, né? Sobretudo o livro impresso, assim, né? A gente que trabalha com o livro já parte dessa tomada de consciência, né? De modo que o livro impresso, ao longo dos últimos anos, várias vezes foi tido como Artigo de luxo. Artigo de luxo e, assim, uma possibilidade de ser o fim. Desde o momento do surgimento dos livros digitais, né? Que, afinal de contas, assumiram, né? Um papel muito importante para a comunidade, para os leitores, de modo geral. Muitos livros não são tão acessíveis assim, enfim. Com a pandemia, as pessoas ficaram em casa, os sebos fechados, as bibliotecas, as livrarias também ficaram com suas portas fechadas. E, bom, a gente já vem de um país em que a leitura, né, ela já não é muito culturalmente, ela já não é estabelecida. Recentemente, inclusive, teve a nova pesquisa, né, com alunos do ensino fundamental e do ensino médio, em termos de horas de leitura, quanto é que o brasileiro que lê, né? E assim, o Brasil ficou numa posição abaixo, sabe, da média, como que média de leitura, de um texto, de um livro, no máximo 10 páginas. E assim, esse é um problema estrutural, não é? Esse é um problema que há vários fatores que contribuem para que o livro não seja tão acessível quanto deveria ser, não é? E assim, no meio de todo esse universo, né, dessas dificuldades, os sebos, eu acredito que, assim, dos agentes que mexem diretamente com o livro, né, os sebos talvez seja assim, o espaço que tem menos poder de alcance perante um público leitor, não é? Afinal de contas, não é todas as pessoas que conhecem sebo ou que já ouviram falar o nome sebo ou que já entraram no sebo, né? Isso, assim, é realmente muito incomum. E, poxa, Mas você também acredita que o sebo ele contribui para também quebrar essa elitização do livro? Porque falando por experiência própria, a primeira vez que eu li algo foi porque existia um sebo no interior de onde eu vim, e esse sebo não existe mais, infelizmente. E aí meu pai foi assim, tanto meu pai quanto minha mãe não sabem ler. E aí meu pai foi lá e viu 2 historinhas de quadrinhos. sim. X-Men, Superman, eu lembro até hoje. E aí ele levou e desde então eu tô lendo história de quadrinhos até hoje. A partir fez essa observação, é curioso porque, apesar de ser o espaço que eu falei, né, menos acessível, que as pessoas não conhecem, mas eu também tive meus primeiros contatos com o livro, literatura em sebos. E, curiosamente, o Segurubu recentemente organizou um projeto, né, um projeto de leitura, incentivo à leitura e de formação do leitor, voltado para escolas públicas da rede municipal e estadual, né, voltado também para o ensino fundamental e ensino médio. E aí esse projeto consistia justamente em organizar um passeio literário dentro do sebo, exatamente, e assim foi feito. A gente recebeu uma escola Berilo Vanderlei, por sinal, é uma escola cujo nome é de um poeta importante, um escritor importante, e, bom,
Os alunos não sabiam disso, a professora não sabia disso. Na biblioteca da escola não tem o livro do Vanderlei. É a figura central da cultura potiguar. Exato. Todo, né? E assim, o que acontece? A gente organizou uma turma de 35 alunos, foram até o sebo, e essa visita consistia em uma visita guiada, né? No caso, eu e o Ayrton, trabalhar no sebo também. Nós recebemos os alunos, eles vieram com o transporte da escola, e aí a gente falou um pouco sobre o trabalho do sebo, fomos falando sobre o acervo do sebo também, como é que a gente organiza, o que é possível encontrar ali, como é que esses livros chegam até nós. E no mesmo dia, depois desse primeiro momento, né, desse primeiro contato, a gente teve um bate-papo com os alunos. E dos 35 alunos, apenas 2 sabiam o que é o sebo, a palavra sebo, que espaço é esse. Nenhum deles jamais tinha ouvido falar o nome sebo. E mais distante ainda de um dia ter feito uma visita ao sebo, né? E assim, é uma escola da rede pública, com os alunos, boa parte dos alunos, mora na periferia. E, bom, na cidade do Natal, basicamente na periferia, em quase um bairro, existe um sebo. Boa parte dos sebos se concentram em 2 ou 3 bairros, né? Em algumas avenidas. Aqui em Natal, principalmente ali na... No Rio Branco, ali na Cidade Alta. E isso dificulta muito, né? Então, assim, são adolescentes que acharam mal barato essa visita no sebo, né? Depois a gente também convidou um professor de uma universidade, do estado, o professor Alexandre Alves, que é poeta, músico, crítico literário, uma figura muito importante para tradutor de Zilama Meri, muito importante para o estudo das letras, né, do Rio Grande do Norte, e a gente convidou esse professor, nosso amigo, parceiro do sebo, justamente para ter essa palavra, né, para ter uma conversa introdutória, a literatura do Rio Grande do Norte, foi a primeira temática que a gente escolheu, né. E assim, os alunos adoraram, e depois desse bate-papo, né, a gente promoveu um lanche ali, com todo mundo, e ao final do encontro, sempre fez a doação de um livro para cada aluno, um livro que estava já previamente, tem uma curadoria ali por trás, e a gente fez a doação de um livro para cada aluno, e a doação fez um pequeno lote de doação de livros para a biblioteca da escola. Então, assim, né, esses projetos que são necessários, muitas vezes são difíceis de serem colocados em prática, não é? Mas são muito importantes, e eu acredito que os sebos, como outros espaços culturais que também lidam com o livro, né, devem se empenhar, né, se envolver com essas possibilidades dentro da cidade. Mesmo porque, essa primeira informação que a gente começou aqui, né, falando que os alunos nunca entraram no sebo, não sabiam o que significa a palavra sebo, bom, há vários fatores, mas entre eles, porque também esses espaços têm que ir até os leitores, têm que circular na cidade. E é algo que o sebo no Natal, atualmente a gente tem uma associação de sebos, e assim, é uma atividade que nós estamos fazendo, né? Há alguns anos, os sebos estão bastante empenhados em levar os livros até o público. Sim. Desculpa, mas o sebo ele tem uma energia, ele tem uma aura própria, né? Sim. Ontem eu fui na livraria, que eu não vou citar nomes, e eu literalmente não gostei da livraria de shopping. É um local meio... É um espaço de consumo, não é um espaço de leitura, né? Na verdade, o curioso quanto a isso aí também, desculpa interromper, Não, desse bate-papo aqui, a verdade é que o livro é possível encontrá-los em bibliotecas, e que durante boa parte do livro ficaram fechadas. Aliás, alguns ainda estão, né? A cidade do Natal se cuida muito mal de algumas bibliotecas públicas. Às vezes a biblioteca está até aberta, mas o acervo está aberto. Disponível. Bom, enfim, então, já aberto, papo. você não pode E as ler. livrarias, boa parte delas se encontram em shoppings, o que, evidentemente, isso, no preço do livro vai ter uma grande influência. Muito maior. E já são lugares que, assim, muitos deles não tem nem mais um banquinho para você ali sentar e ter aquela vivência, né? Que o espaço desse é o poder, né? Esse tipo de livraria configura um espaço de consumo mesmo, né? O consumo de um produto, não da obra literária. Então é pra você ler lá. É para você chegar ali, passar um minuto, Tchau. tchau. E você vai passear nos outros corredores do shopping. Mas aí, falando sobre isso, que eu acredito sim que é um dos pontos mais fortes dos sebos, e eu acredito que muito por isso eles não fecharam, como da recente a gente está passando a já mais
2, 3 anos por uma crise grande no mercado editorial brasileiro. Também a gente tá uma crise grande na indústria do papel. Sim, só tem uma empresa fazendo papel no Brasil. Então, assim, tudo tá ficando mais difícil devido à matéria-prima, né? Muitas florestas que não foram bem, né, bem cuidadas, assim, então foram desmatadas e, enfim, o papel tá ficando mais caro. As livrarias são esses lugares que a gente acabou aqui de descrever, né? Então, assim, os sebos, eles são justamente espaços, a meu ver, né? Desde que eu sou adolescente, eu frequento os sebos da cidade, são espaços muito democráticos, porque a gente vê uma circulação de pessoas, desde o aluno, né, o jovem aluno que sai da escola e vai ao sebo, encontra alguns livros ali que podem interessá-lo, e que muitas vezes o primeiro contato que teve na escola com a família com livros não foi lá muito prazeroso, né? Não foi uma boa experiência. Então, assim, um sebo, né? O jovem chega, a criança chega, se sente livre, né? Para explorar ali. Não existe aquelas câmeras, aqueles funcionários, né? Aquela logística de loja, de livraria. E aí a gente vê o sebo como um local onde vai a criança, vai o senhor, vai o professor, vai a elite, mas também vai as pessoas que vão ali comprar um livro, porque é um livro mais barato também, não é? Mais acessível, ele tem ali a possibilidade de ler, de conversar. E aí, na medida em que o sebo proporciona esse espaço, né, de vivência cultural, e também passa a não só ser um local onde há o comércio de livros, mas também um espaço cultural onde acontecem atividades artísticas, culturais. Então, a pessoa que vai lá, o leitor, né, vai comprar um livro, acaba tendo uma possibilidade de experiência que não estavam No radar. no radar. O que aconteceria numa livraria de show? Muito dificilmente, assim. E, assim, a partir disso, né, o selo Seburubu, a gente teve essa perspectiva, né, de abrir o espaço para, não só para escritores e artistas consagrados, mas também para as gerações que estão vindo aí. Então, pouco a pouco, foi se tornando esse espaço onde as pessoas encontraram um lugar, um local adequado para poder participar, né, da cultura da cidade, um local onde as coisas acontecem E também. uma aura mesmo de contar uma história. Desde o momento que você pega o livro e tem anotações ali, você pensa quem anotou, o que estava pensando naquele livro, quanto do local mesmo. Você estava falando antes sobre aquela localização, se você quiser pontuar agora. Não, assim, eu queria retomar o tópico porque a minha forma, você comentou agora um aspecto que é muito relevante para mim na minha formação como indivíduo, porque minha formação como leitor parte da experiência do sebo, na realidade. Você comentou também que muitas vezes o livro, o objeto livro, né, ele é introduzido no nosso sistema, é introduzido na nossa vida a partir do sistema educacional, então da experiência familiar, e muitas vezes a gente sabe que o sistema educacional está relegado a uma certa quantia de hostilidade, né? Porque tem a coisa da obrigatoriedade, né? Ter que ler determinadas coisas. E eu, felizmente, tive uma experiência de passar uma boa parte da minha adolescência enfurnado, perdido, assim, entre pilhas de objetos esquisitíssimos, no sebo daqui de Natal, que é o Catalivros, que é um sebo grande, tá em vários pontos da cidade, sempre abre, fecha, sempre mudança, é muito curioso também, né? Mas eu tinha esse hábito, né? Inclusive, em um certo momento, até confessar um pecado, porque eu tinha o costume de gazear a aula de tarde para ir para dentro do sebo, mas evidentemente que eu não sabia, mas essa era uma atividade educacional. Sim, claro. E assim, também é um local onde a pessoa acaba encontrando outros sujeitos, outras pessoas que têm um interesse em comum ali, que é o livro, né? Troca, né? Exato. Essencialmente é esforço de troca. E assim, o curioso é que às vezes chega alguém, vamos supor, né, traz uns livros para fazer um negócio, e ali já tem uma outra pessoa que vê aqueles livros e já se interessou por algo. Nossa, pô, trazendo de novo livraria, as pessoas não conversam em livraria, né? No sebo, você tá com tal livro, tipo, olha, eu gostei desse livro,
Esse Central é seu. Sim. Você já leu ele? E tem outra coisa também que, tipo assim, liso, né? Quando você é adolescente, normalmente você é liso. Essencialmente, se você é da classe trabalhadora, você é um pouco mais liso do que a maioria dos adolescentes por aí. E aí, então, eu recolhi aqueles livros que ficam meio que sobrando dentro de casa, livro de receita, livro de maluquice, assim, coisa que ninguém dá muita bola mais, né? Ia lá e trocava. Então, eu Sim. comecei a adquirir as coisas que me interessavam, assim, né? Sim, Mas legal. agora eu queria fazer uma pergunta direcionada no nível pessoal, porque entregando os pontos, né, já lhe conheço, sim, tive a chance de já lhe conhecer, eu já conheci o Sebo também. Então eu queria saber, eu sei que você está agora aqui na graduação da filosofia, mas eu sei que a sua área de origem é as letras, né? Isso. Letras português. Sim, já. Quando veio a ideia, apareceu a ideia de tornar-se cebista Sim. na sua vida? Como isso surgiu para você? Olha só, existem vários fatores que contribuíram, né, para essa possibilidade. Algumas, a princípio, não tinha nenhuma ligação uma com a outra, mas assim, os anos vão passando e a pessoa percebe, poxa, aquilo que eu me interessei, aquilo, anos depois que eu também me interessei, tem tudo a ver com esse trabalho, direto com o livro, né? Então, assim, a princípio, eu também tive a experiência de adquirir meus primeiros livros, conhecer alguns autores que deram minha cabeça em sebos. Mencionou o Cata Livros, né? O Cata Livros é o sebo, um dos sebos mais antigos, então mais antigo na cidade, com mais de 40 anos. E. Acho que ele foi fundado em 1970, parece. Exato. E foi o de Jácio, né? Aí ele já foi o cara que assumiu, aí Jácio, a esposa dele, Vera, e agora o filho deles também, cada um cuida de uma unidade, enfim. Mas a questão, né, de trabalhar com sebo. Então, assim, eu sempre frequentei sebos, né? Eu tinha também a ótima maneira de trocar livros, que, aliás, assim, até um ponto interessante no sebo, né? Porque, afinal de contas, quase todos os produtos que a gente, na nossa vida, né, consome, você descarta, né? Você geralmente consome, joga fora ali e vai comprar outros. Então, assim, o sebo permite, né, que a possibilidade, né? Exato. Isso. E o livro circula, não necessariamente você precisa do dinheiro para você adquirir um livro, você pode ir lá e fazer uma troca com livros. E é um tipo de comércio que é muito interessante para nós, né? Então, assim, eu comecei nessa, né? Frequentando sempre, trocando livros, apurando ali em leituras. Logo depois, eu ingressei na universidade, né? Fiz letras e aí também eu já tinha um interesse por literatura, pelo estudo de línguas. E tudo isso foi fazendo com que minha vida ficasse cada vez mais dentro de um livro, né? Então, passou a ser bastante presente, né? Esse contato praticamente cotidiano desde então. E depois, quando eu me formo nas letras, não é, eu acabo tendo que me mudar da cidade natal. E aí eu passei também a ter uma experiência com alguns sebos que já tem assim uma outra pegada, que já funcionam assim há muito mais tempo. Eu tive que me mudar e eu passei a morar um tempo, durante um ano e pouco na Europa, e aí eu morei em Bruxelas, que é basicamente a capital dos sebos, né, da Europa. Então, assim, eu vivi lá com muito pouco dinheiro, e os sebos nunca foi um lugar que você precisa justamente, né, tá com pagar uma entrada, ou assim. E aí eu passei a frequentar muito esses locais que lá, já há muito tempo, são espaços culturais, né? Não são só apenas, não é só apenas lugar de comércio do livro, mas também locais onde a cidade também funciona culturalmente, artisticamente, né? Aí eu passei assim durante um ano e pouco, em muitas andanças, né? E percebi que eu passei a ficar um pouco viciado nisso. Porque também era lá que eu conhecia algumas pessoas, que eu podia praticar a língua, que eu podia conhecer um autor local, que possivelmente não tinha sido, não havia sido traduzido para o Brasil. Afinal de contas, acredito que a literatura belga nunca foi. Isso não dá muito falar nada do Brasil. Assim. Mas enfim, aí eu tive essa experiência, né, de locais onde seres que vendem livros, mas não só livros, como também discos, obras de arte, que é o que o Seguro também faz, né? A gente trabalha. Entra o lance todo do espaço cultural do seu Urubu, né? Vocês também fazem galeria de arte, semanas de quadrilha. É uma coisa que é muito curioso isso, porque a gente está acostumado com essa lógica de consumo que meio que
e rompeu a nossa sociedade, né? Ele que molda o nosso mundo hoje em dia, com as coisas fora do alcance, né? Sim. Então, sacralizadas assim, por trás de uma barreira de vidro penetrável, a prova de bala, com a obra de arte, só um museu. Pois é. Você não pode Ah, tá. pegar. Sim, sim. O objeto histórico só dentro de um laboratório de uma universidade recluso a 1000 fechaduras, né? Exato. E aí o sebo traz isso de volta para o alcance humano, né? Tá tudo dentro de uma mesma realidade. E Exato. um autor que trabalha muito esse tipo de temática é o Walter Benjamin. Ele era fascinado. Então, ele puxa saco do Benjamin. Pelo amor de Deus, se eu não falasse, eu teria crítica aqui, eu morreria. Mas o Walter Benjamin, ele fala muito sobre os antiquários, que são esses lugares ideais que resguardam ainda a possibilidade de alcance concreto. E aí, querendo ou não, os sebos, eles levam essa arte para as pessoas, né? Eles democratizam todo esse local. E o mais interessante também é que, assim, quando não um sebo, né? O contato e a experiência, muitas vezes, com as pessoas que leiam, que se interessam por arte, além das que a gente já falou aqui, né? A livraria, a biblioteca, e tem um modo de funcionamento próprio, né? E que todos eles se distinguem. Mas é no sebo onde o leitor vai também encontrar livros e um material que muito possivelmente não vai estar nas livrarias, porque afinal de contas os livros que chegam até lá, pelo menos em Natal isso é muito comum, são os best-sellers, são livrarias que fazem acordos milionários com editoras. Então, assim, quando você vai ao livros, você tem chance de pegar um livro e encontrar algo que há 20, 30 anos não foi mais editado. E você não vai encontrar em outro lugar. E aí, quando eu vou do Segundo eu sei que eu vou encontrar aquela edição de 72 de Caetés, assim, aquele negócio que você nem encontra. Você não vai... Pois é. E assim, vamos assim, livro todo amarelado, vai filmando, ninguém quer mais, mas me dê pra cá que eu quero. Pois é, pois é. E aí tem isso, né? Porque às vezes você falou em Graciliano Ramos, que também é um escritor que gosto muito. Muitas vezes as pessoas têm a experiência com vidas secas, no máximo, assim, na escola, mas a obra do Graciliano é gigante. E quando você está em um sebo, mesmo se for bem organizado, né? Aí você pode dar uma prateleira e você vê que Graciliano Ramos tem obras gigantes de livros de memória, livros de contos, livros de romance, enfim. E que foi um cara muito importante ali, né? Que, enfim, retratou o Nordeste ali a partir da década de 30, né? O romance de 30 conhecido. Mas se você não for ao sebo, provavelmente você vai ter que ser muito curioso, talvez sua experiência em conhecer isso através da internet. Você vai lá e joga um Graciliano. Mas aí você vai ao sebo. Você tem chance de dar uma garimpada boa. Exato. E às vezes você, por um valor módico, né? Você adquire ali um livro que pode mudar a sua vida, pode ser super importante para uma pesquisa, ou para, né? Enfim, para algum fim que a pessoa ali tá Você virar um viciado em história em quadrinhos porque você recebeu 2 histórias em quadrinhos e um sebo. Pois é. Acho que esse projeto que eu falei há pouco é que cada criança recebeu um livro, são todos ficaram maravilhadas, né? Levaram para casa, alguns começaram a ler ali mesmo, alguns identificaram, porque os projetos editoriais pensam muito também nisso, às vezes através de uma sinopse, de uma capa, de um elemento que o livro ali traz, causam curiosidade sobre algo que aquela pessoa talvez não teria tido essa possibilidade se não tivesse atravessado na vida dela um sebo, um livro, né? Vocês recebem também alguns grupos, tipo de história em quadrinhos lá. A gente... Vocês fazem parte deles. Vocês fazem parte de em parceria com algumas semanas especiais como a Flick, né? E se você quiser falar sobre isso, também tem a feira que é todo semestre, né? Que tá acontecendo aqui na universidade. Falando dessas atividades, por começar por essa, a gente está fazendo aqui junto à Cooperativa Cultural, né, com o apoio deles, todo semestre feira de livro, né, que aí a gente se organiza e participa de sebos, editoras e algumas livrarias. Por sinal, esse semestre já aconteceu um encontro e vai acontecer um outro, que começa depois de amanhã, de quarta-feira, domingo. Mas essa edição será na UFRN, que geralmente acontece aqui no Centro de Convivência.
Isso acontecerá no Parque das Dunas, né? Então, assim, inclusive, parabenizando aí a cooperativa, a UFRN, né, por ter esse interesse em levar essa feira para outros lugares da cidade, lugares que são... Esse semestre tava eu lá, na banqueta do lado, comprando ali. Pois é. E aí, assim, esses livros são bastante importantes, né? Livreiros, sebistas, eles levam o livro até o público, né? Então, assim, desde o início a gente também passou a participar desses encontros e protagonizou alguns, não é? Atualmente tem a Feira do Livro, que a gente organiza. Tem o Flipaldi, que é uma feira que resiste há 10 anos, em Pipa, que a gente já organiza já à frente há 5, 6 anos também. Tem aquelas feiras de bairro, no centro ali na Cidade Alta, que a gente também participa. E, assim, é muito importante que os selos estejam circulando, né, por esse espaço, justamente para poder chegar até as pessoas, né? Que a gente vive uma sociedade realmente que não contribui tanto para que haja esse encontro, né? Então, requer muito o esforço dos próprios sebistas e o esforço também, né, de outras instituições ou de outros parceiros que estão também interessados em enriquecer essa vivência, esses encontros. E aí vocês fazem a feira, inclusive essa é a cada 6 meses aqui na UFRN. Já fez um ano em... Não, já estamos na sexta edição, já faz 3 anos que ela existe, assim. Na verdade, essa pandemia teve 2 primeiras, aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, deu uma parada e aí vocês voltaram. Exato. E assim, ainda retornando sobre a pergunta do razões, para se tornar um sebo e tal. E aí depois eu volto para Natal e acabo fazendo algumas atividades voltadas para comércio, né? Então, assim, a princípio eu trabalhei com bares, também vendia livros, mas o livro sempre ainda com em segundo plano, até que... Ela justa vende coadjuvante. Exato. O que acontece muito, afinal de contas, aí foi assim, uma atitude até um pouco... Temos livros aqui também, a lei da bebida. Pois é. E assim, aí depois de um tempo eu acabei saindo da minha última experiência, né, que eu tive com eles, para trabalhar diretamente e prioritariamente com os livros. E é aí que surge, né, gente? Eu abro o sebo com mais ou menos 300 livros, um pouco ali do meu próprio sebo em geral, e no mercado de Petrópolis, né, foi um processo bem lento, assim, né? É um tipo de conversa realmente que não se dá, não acontece, não vira do dia para a noite. E requer ali um cuidado com o livro cotidiano, né? Tá indo em outros sebos, trocar livro, tá pesquisando, conhecendo. Cuidado de manter uma ceia. Exato. Com isso antes. Realmente. Se ele tiver segunda mão, tem que estar limpando toda hora. Exato. E alguns Nos momentos que vem de bibliotecas de pessoas que morreram. e muitas vezes são livros que não deram mais edição. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, né, a gente tem assim uma grande quantidade de livros que foram publicados de uma forma como dava para publicar em décadas de 60, 70, 50. E muitos desses escritores nasceram e moravam no interior, né, do estado. E aí o cara às vezes lançava um livro e com uma tiragem, vamos supor, de 200 cópias. Uma tiragem mínima. Você imagina, isso há 30 anos atrás, dessas 200 cópias, muitas vezes não existe mais nenhuma, às vezes a própria família já não tem mais. Às vezes as próprias bibliotecas, sabe, também não tem, sabe? Então, assim, são livros importantes, são livros que estão contando a história ali de um povo, de uma cultura, de uma situação, né, econômica, histórica, literária, que foi de grande importância e, assim, o sebo sempre está lidando com livros que requerem ter essa curadoria ali, esse cuidado no sentido de estar de conservação, restauração, né? Então, assim, é um trabalho com várias vias, né? Tem que cuidar, tem que comercializar, tem que também colocar na nossa sebo online, porque afinal de contas, muito do comércio de livros também acontece nas plataformas digitais, né? Pronto, Wesley. Vocês têm, eu sei que vocês têm um Instagram, né? Sim. Mas vocês vendem esse material em acervo online, tipo, Sim, virtual, né? exato. O sebo tem uma sebo online, né? A gente já tá lá há 5 anos. E assim, a estante virtual, ela é muito importante para os sebos no Brasil, sem dúvidas. Foi uma estante que, afinal de contas, teve pela primeira vez, assim, você vê reunido os sebos
e tem em todo o Brasil, né? Acho que atualmente na estante há mais de 800 sebos. Não tenho um número preciso, mas é por aí. E ali você pode pesquisar os sebos de qualquer cidade, né? Os filtros, você está procurando um livro muito específico, um livro em tal língua, enfim, um livro de tal escritor. E assim, então foi uma plataforma muito importante. É onde a gente realiza, com certeza, pelo menos boa parte da metade das vendas, né? Que sustenta o sebo, né? A gente tem funcionário, a gente tem uma loja física, a gente sempre está tendo que investir, comprando material. E assim, durante esses anos de pandemia, o que o comércio ficou realmente muito fraco, foi na estampa virtual que segurou a onda, né? Foi ali que o comércio não parou, as pessoas ficaram em casa, e passaram a consumir muito mais também livros, né? Comprando online. Então, assim, é importante, né? É importante estar atuando tanto na cidade aqui, né? Nas possibilidades de estar indo com o sebo para onde nos convida. Mas a gente também tem que estar ali na internet, fazendo todos os dias, cadastrando E livros. sobre esse espaço dentro da universidade, como é que você acha que a universidade pode ajudar a propagar o seu e propagar a leitura, principalmente, né? Sim. Olha só, a universidade, bem de modo geral, né, sim, ela pode contribuir de algumas formas, desde espaços que é possível serem abertos, que já vem acontecendo com a UFRN há alguns anos, né? Em feiras, às vezes em congressos, e existem também algumas atividades, né? E alguns cursos aqui da UFRN, devido ao que se estuda ali, né? Poderia também contribuir com o trabalho dos sebos, né? Inclusive isso, um projeto de extensão, ou uma aproximação aí, uma parceria possível. Pensei em algumas dessas possibilidades, não é? E aí eu vou tentar aqui lembrar delas. Vocês também podem se interar e fazer perguntas e sugerir. Mas, assim, a princípio eu imagino que um trabalho muito, muito importante para o sebo e muito difícil, né? Porque requer um conhecimento mais técnico, mais apurado disso, é o trabalho com restauração de livros. Então, assim, a gente muitas vezes pega o material, faz um trabalho de restauração ali muito básico, né? Quem trabalho de restauração sabe do quanto é o trabalho assim, lento, custoso, requer às vezes um material ali, muito específico, difícil de ter o acesso, e trabalho especializado, né? Então, assim, eu sebo, até onde eu sei, assim, né? Teve essa Sim, uma aproximação. estrutura também. E assim, poderia ter alguns cursos, de repente rolar um curso ali, um curso básico, pelo menos, de restauração de livros, que às vezes até livros que chegam em sebos, e que poderia ser algum título assim, de interesse até da própria biblioteca, entende? E não tem ali no acervo, um acervo enorme, enfim, acontece de alguns livros, alguns textos estarem em falta, né? Você comentou, por exemplo, desses livros que são do século passado e que vão sumindo, Sim. tiragem, já dá para entender como o trabalho do sebo muitas vezes é de resguardar uma memória cultural local, né? Tem aquela história ali viva de alguma forma. Justo. O trabalho de arquivismo seria importante nesse sentido, né? Exato. E assim, para além, né, dessa coisa assim, do tratamento com o livro, das suas condições físicas, do estado de conservação, uma outra possibilidade também é um trabalho, poderia ser a ver assim, né, uma ideia de um trabalho em aproximando os de biblioteconomia. Boa parte dos sebos pecam muito por uma questão, às vezes, de conhecimento ali, né, a forma de lidar com aquilo e sua organização, né, de acervo. Como um sebo geralmente tem um exemplar de cada título, então, assim, um trabalho árduo, né? Você tem que fazer um por um ali. Geralmente, muitas vezes, quem vai a sebo sabe que a experiência é de chegar no local e todos os livros estarem amontoados, completamente desorganizados, misturados ali, o que se interfere muito na experiência, né, do leitor, que está, às vezes, ali em busca de um livro específico, não encontra, não localiza, enfim. E assim, é muito importante esse trabalho de catalogação, de classificação de acervos, de distribuição de livros, né? Então, assim, em geral, os sebos
em geral, não falo só aqui da cidade de Natal, né? Trabalham bem assim na raça, não é? Como dá. Abre as portas, fecha E bora, galera. e às vezes chega mais 500 livros ali naquele dia, já as caixas estão ali na lateral. Então, assim, é um trabalho que poderia ser, de repente, né, ser feito, ser organizado, poderia ser interessante também. Um outro trabalho que poderia ser feito, de repente, um trabalho de estágio, sabe? Assim, com a galera ali. Exato. Por sinal, tem um funcionário que trabalha meio período, é estudante das letras, ele acabou de se formar, e assim, ele trabalhou conosco durante 2 anos, né? Meio período, justamente por da possibilidade de estudar, de trabalhar. E assim, é um estágio interessante para, de repente, alunos de biblioteconomia, alunos de letras, alunos de filosofia, e lidar ali, né? Fazer um estágio que pudesse contar com horas extras, horas complementares. E aí ter essa relação, né, de aproximação entre alunos, estudantes e espaços culturais que funcionam na imagem da universidade, mas que poderia criar. Nessa linguagem, que é o livro. Exato, exato. Afinal de contas, é um interesse comum, né, que existe ali. Então, assim, essa seria mais uma possibilidade. Outras possibilidades também poderiam estar associadas ao espaço do sebo ser um espaço em que a universidade poderia também usar esse espaço para encontros, para o bate-papo, assim como já aconteceu. Ou se tem o encontro do clube de quadrinhos, Exato. né, os leilões. As atividades de extensão poderiam Por exemplo, lá dentro. nesse semestre tem uma aluna do professor Adriano, que é um professor lá do curso de comunicação, de fiel, amigo do sebo. E aí uma aluna dele está justamente fazendo trabalho sobre sebos na cidade, né? Então, e foi sugerido que a defesa do seu TCC, né, seja lá no sebo, né? De modo que... exato. Então, assim... Torna um espaço realmente acadêmico aí nesse sentido. Então, recentemente, eu acho que não sei se ainda existe, mas foi até um espaço que eu trabalhei antes do Segurubu. O Café Filosófico, acho que durante um tempo ficou acontecendo aqui no Arralilha. Então, assim, é um local onde uma vez por mês, né, convidava-se um professor para falar sobre uma temática. Apesar de ser muito próximo. É isso. Claro. E, assim, né, poderia ser um espaço, e já é esse espaço, né, poderia se fortificar mais, né, de modo que as pessoas que estão na universidade saibam que é um espaço que pode ser usado, né, que as pessoas podem chegar junto e nos procurar, e o entrevista como essa acaba também servindo muito para contribuir para que as pessoas não só conheçam o sebo, como saibam que é um espaço aberto ao público, né, as possibilidades múltiplas. E não conhece só o Segurubu, ele conhece a cultura do serviço. Exato. Universo literário. Percebe que é um local democrático mesmo, a gente tá ali para abrir as portas, né, para que as coisas aconteçam ali, para que o artista, o escritor tenha um espaço onde lançar seu livro, onde mostrar sua obra, e fazer com que essa cadeia... E democratizar mesmo todo o acesso à arte. E já desse encontro, né, entre o serviço tá ali, aí tem um leitor, aí vocês conhecem o escritor, tá lançando um livro, aí já tem um editor, enfim, é uma cadeia que requer espaços para que as pessoas se encontrem e possam promover atividades interessantes para a cidade e para todos nós. Incrível, incrível. Você comentou mais especificamente sobre a cidade, que esses sebos eles estão mais ou menos situados numa mesma região, que é a cidade alta, né? Ali, alguns no Tirol, em Petrópolis, na cidade alta, até a Ribeira de Baixo. A gente sabe, infelizmente, que vivemos nessa cidade linda de Natal, que costuma abandonar esses bairros, né? Coloca esses bairros ali. Da última vez que eu estive no sebo, a gente teve uma conversa muito breve sobre os terrenos em volta do Segurubu, que tem construções abandonadas, né? Sim. Mas não é só em volta do Segurubu, tem todo o bairro está ficando abandonado. Sem caras foram de estar eles com o deles. Olha só, sim, com certeza, porque o que acontece? Onde o Segurubu está localizado, né? Há quase 5 anos, na Deodoro da Fonseca, né, já próximo Cidade Alta ali, a parte mais comercial, já próximo ali da Ribeira, só descer, frente pro Rio. Então, assim, é um local local histórico, exato. E que basta um passeio rápido
pela Avenida Deodoro, pelas ruas ali na intermediação, que se percebe que boa parte das casas, que eram casas centenárias, foram destruídas e construídos prédios, Que casas, urbanismo. de uma forma assim, sem nenhum planejamento, né? A casa onde o Seburubu está localizada é uma casa centenária, é linda. E que são as últimas, né? Que mantiveram a estrutura, a fachada, né? Todo um layout, né? Assim, que está sendo esquecido. E boa parte de muitos prédios ali, né? Tanto na Cidade Alta como também na Ribeira, em Petrópolis, que é o bairro já ao lado. Além do abandono, né, estão sendo destruídos. E facilmente se percebe ali só proprietários construídos no chão para fazer um estacionamento, ou deixa anos e anos a venda ali para alguma grande construtora, né? Muitos prédios são erguidos. Então, assim, depois da pandemia, boa parte dos comércios da Cidade Alta também foi fechando suas portas. Hoje em dia, passear pelo centro é um passeio pouco, até pela cidade fantasma, não é? Você vê assim, até as grandes lojas, né, que fecharam, como Americana, C&A. A primeira americana, mas tá merda aqui. Pois é. E assim, o que não fechou, curiosamente, Ele foi o sebo. o que não fechou, em geral, no centro da cidade real, foram os sebos, né? Ali, Rio Branco, Rio Branco, Cerro Vermelho, que é cultura também fantástica, que a gente tinha muitos anos. Tem a galeria ali que fica no Beco da Lama, mas assim, bem em geral. Em Galeria Eldorado ali, é muito legal aqueles. Pois é, assim, então são lugares que não fecharam, mas sobrevivem, né? Então ali tem Que mantém ali. É um bairro que, se eu acho, de vários bancos, muitos bancos estão ali, né? Realmente o movimento vai ficar bem. Então, assim, é uma questão de existência, não é? Questão de existência, não só em relação ao livro que tá ali, né? Trabalhando mais com livro. cultural mesmo pra cidade. Pela própria cidade, né? Para um bairro que é um dos primeiros bairros da cidade, está completamente abandonado e muito pelo poder público também, não é? Não existe, sim. É uma só, assim, né? De especulação imobiliária, descaso do poder público. Shopping centers, porque os comércios, anteriormente, o Alecrim, o centro da cidade alta, estava ali a pleno apoio, e afinal de contas, depois com a construção dos shoppings, com comércio online, então são vários baques que um bairro, que um tipo de comércio vai sofrendo, e que o sufoco vai, assim, requer a pessoa estar ali trabalhando, né, em cima disso, né, com a outra mão, falando sobre isso, Falando sobre cultura exato. Quando a gente tem a oportunidade de falar, tem que falar. Pois é. Eu queria, inclusive, agora agradecer pela participação, tá, Eduardo? Sim. Pelo local que você queria. Assim, somos todos nós aí, né? Não só o Seburubu, como todos os sebos da cidade. É uma galera também muito unida que tá nessa há muitos anos. Eu sou um dos sebistas mais recentes, mais novatos no Rio. Então, assim, Seburubu agradece. A entrevista foi ótimo, o papo, o Se parceria. quiser divulgar ali o seu @ do Instagram e a gente vai pôr na descrição também, mano. Beleza, olha só, nós somos do Seburubu. É possível encontrar Sebo através das redes sociais, né? Instagram é Seburubu. E com sorte, bom, é também muito possível encontrar o Sebo nesses eventos, né? Nesses acontecimentos públicos da cidade, como a gente vai estar agora aqui no Parque das Dunas, em quarta-feira, domingo. E ainda melhor é você conhecer o Seburubu e nosso próprio sebo ali na loja Christian, para ter toda a experiência sobre a qual a gente estava aqui falando. E de repente ter uma boa experiência com livros e encontrar algo que lhe interesse ali, seja o que for. Muito provavelmente vai ser uma experiência. Mas é isso, então, obrigado. Tchau.